Graças e paz, novamente. Irmãos, deixa eu só falar uma coisa antes de a gente entrar na mensagem. Hoje a gente iniciou um novo livro na EBD, o livro de Daniel. E assim, irmãos, tem até uma apostila agora. Se vir na EBD, você vai receber uma apostila como essa, para você acompanhar e aprender um pouco mais sobre o livro de Daniel. Então vale a pena, irmãos. Vale a pena estar na EBD, vale a pena você vir de manhã. Eu sei que às vezes fica um pouco cansativo, né? Vir de manhã e depois vir à noite de novo. Mas vale a pena, irmãos, aprender da palavra do Senhor. Todo esforço é válido para que a gente venha aprender do Senhor. Nessa noite eu queria falar com os irmãos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no segundo livro de Reis. Tem que pregar um pouco no Antigo Testamento, né, irmãos? Algumas pessoas já vieram perguntar: ô pastor, você só prega no Novo Testamento? Segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5, versículo de número 1. Todos acharam? Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Vou ler o versículo de novo, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da Tua palavra, Senhor, que nós devemos temer e estremecer, ó Pai, porque a Tua palavra, Senhor, é algo que penetra os nossos corações, ó Deus. Senhor, eu te peço que eu diminua e o Senhor cresça, para que a glória seja dada a Ti, ó Deus. Mais uma vez, Senhor, eu te peço a Tua misericórdia, ó Deus. Me esconde atrás da Tua cruz, ó Deus, para que as pessoas enxerguem o Senhor, ó Deus. Pai, porque sabemos que a palavra é do Senhor. E essas pessoas, ó Pai, embora eu tenha o título de pastor, mas sabemos e eu reconheço que elas não pertencem a mim, ó Deus, pertencem a Ti, ó Senhor. Então somente o Senhor sabe o que cada uma delas necessita ouvir nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a Tua graça sobre a Tua igreja. Amém. Irmãos, gostaria de falar hoje sobre a bênção da humildade. A bênção da humildade. Vou fazer uma pergunta aqui meio... Não precisa me responder não, irmãos. Você se considera uma pessoa humilde? Quando você olha assim, você se olha no espelho, você chega a essa conclusão: puxa, eu sou humilde. Se você chega a essa conclusão, irmãos, você está de parabéns. Porque se tem algo que é difícil hoje em dia, é encontrar pessoas humildes. Somos orgulhosos, irmãos. Nós temos que confessar isso diante de Deus. E você deve confessar isso também diante de Deus. Porque somos orgulhosos. Eu sou orgulhoso, irmãos. Eu sou orgulhoso. Eu me pego muitas vezes com atitude orgulhosa diante das pessoas e diante de Deus também.
Quando nós olhamos para essa passagem, e queria que você continuasse com a sua Bíblia aberta, nós vamos encontrar um homem, irmãos, que esse homem, embora fosse um homem bom, porque a Bíblia em momento nenhum diz que ele era uma má pessoa, muito pelo contrário, nós entendemos que ele era uma pessoa boa. Mas esse homem tinha um problema sério com relação à humildade. E nós vamos perceber que não é qualquer homem, Naamã, irmãos. As credenciais dele está no versículo 1, que nós acabamos de ler. E olha que interessante. Eu até coloquei aqui. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Não era qualquer pessoa, irmãos. Era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, o rei Ben-Hadad. A Bíblia fala que o rei olhava e respeitava Naamã. E honrava o Naamã. Então não se trata de qualquer pessoa, irmãos. Pois no meio dele, e olha que interessante, quando você vê aqui que era respeitado e honrado pelo seu senhor, falando a respeito do rei a qual ele servia. Mas o versículo continua dizendo, pois por meio dele, o Senhor, com letra maiúscula está aí na sua Bíblia, não está? Quando está em letra maiúscula, diz respeito a quem? A Deus. Através desse homem, o Senhor, Deus, dera vitória à Síria. Mas ele tinha um problema. Esse grande guerreiro ficou leproso. Estamos falando de um homem, irmãos, que tinha um alto poder aquisitivo. Estamos falando de um homem que tinha atingido a estatura máxima no meio militar, ao ponto do próprio rei a qual ele servia honrar a ele, respeitar esse homem. Ele era admirado pelo próprio rei, irmãos. É como no ambiente militar, é como se o governador fosse falar algo, e ele chamasse-lhe um dos seus, daqueles que fazem a sua guarda, ou algum policial militar. É como se o governador honrasse, chegar, olha, eu honro esse homem é um homem justo. É como se o presidente da república, irmãos, honrasse alguém, e dizendo assim, olha, eu vou honrar esse homem. Era assim que Naamã era visto pelo rei, e por toda a Síria. Tenho certeza, irmãos, que todos conheciam Naamã. Uma, porque ele era comandante, e outra, porque ele era amigo do rei, era honrado pelo rei, e outra, porque a Bíblia não nos mostra, irmãos, mas em algum momento da vida de Naamã, ele alcançou o coração de Deus. Embora a Bíblia não mostra, mas fala que o Senhor achou graça em Naamã, e quando Naamã saía para a batalha, o próprio Senhor, nosso Deus, dava a ele a vitória das suas guerras. Além de tudo, irmãos, Naamã era um homem vitorioso. Mas o versículo 1 termina, e tem algumas traduções que diz assim, porém leproso.
A última frase do versículo, em muitas Bíblias fala, né? Naamã era isso, 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 e termina dizendo, porém, era leproso. A lepra, irmãos, era uma doença terrível na época do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Só que Naamã era da Síria. A Síria tinha costumes diferentes de Israel. Nós sabemos que se uma pessoa era leprosa em Israel, essa pessoa era tirada do convívio da sua família, era colocado para fora da cidade, teria que viver isolado e fora, não poderia viver com a sua família. Mas o contexto de Naamã era um contexto diferente, porque ele era da Síria, a Síria tinha os seus costumes. E aquele homem continuou morando na sua casa com a sua família. Só que olha, irmãos, como Deus faz as coisas. Deus olhou para Naamã, embora Deus gostasse de Naamã, Deus viu que Naamã precisava mudar o seu coração. Deus percebeu que Naamã precisava mudar as suas atitudes. E muitas vezes, irmãos, Deus usa as coisas ruins, as adversidades, para mudar o nosso coração. Naamã, quando saiu uma das suas batalhas, Naamã trouxe uma moça. E essa moça era judia e crente. Deus queria tratar o coração de Naamã. E Deus usou de formas, irmãos, impensáveis, improváveis, para mudar o coração de Naamã. Quando olhamos para essa história, nós tiramos algumas lições dela importante. A primeira dela, irmãos, do versículo, nós já lemos o versículo 1, do versículo 2 até o versículo 6, nós vamos entender que Naamã teve que ouvir a voz de uma pessoa insignificante aos olhos humanos, para receber aquilo que ele queria. O que Naamã queria, irmãos? Era um problema para Naamã, porque a lepra cheirava mal. Naamã vivia na sua casa, muito provavelmente a sua esposa cuidava das suas feridas, porque a lepra abre feridas no corpo. A lepra, ela é uma doença que a pessoa vai morrendo viva, vai morrendo partes do seu corpo, cai a orelha, cai nariz. Se você um dia visitar um leprosário, você vai ver que terrível lugar é, irmãos. Pessoas perdem dedos, braços, um cheiro terrível. Imagine como era difícil para Naamã conviver com aquela doença. Está diante da sua família, passando por um momento daquele. Mas como diz, né, um ditado aí fora, mesmo diante dessas coisas, Naamã continuava com seu saltinho alto. Continuava mostrando uma pose, mostrando uma autoridade. E Deus começa então a tratar o coração de Naamã. No versículo 2 em diante, até o versículo 6, diz assim: ora, as tropas da Síria haviam atacado a Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Entenda, irmãos, essa menina que aparece aí na sua Bíblia, é uma palavra
usada para pessoas, né, para uma moça que tinha entre 10 e 14 anos. Então era uma menina que tinha entre 10 e 14 anos. No versículo 3 fala: um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha que interessante, irmãos. Aquela moça entendia a doença de Naamã. Embora ela tivesse de 10 a 14 anos, ela percebendo o cheiro, talvez percebendo a tristeza que a família andava, ela decide fazer o quê? Ela se lembra das suas origens. Muito provável que ela já tinha visto a fama de Eliseu. E ela então fala para aquela mulher: olha, se o meu senhor, que lá em Samaria há um profeta, um homem de Deus, e se ele for até lá, eu sei que ele pode curar a sua lepra. Olha que interessante, irmãos. Aquela moça, em primeiro lugar, era uma criança. A Bíblia não menciona muitas crianças. Não menciona a fala de muitas crianças. Tem apóstolo de Jesus que não tem nenhuma fala dele na Bíblia. O que Deus quer mostrar com isso? Deus quer mostrar para Naamã, que tem todas aquelas qualidades que nós vimos aqui, mas agora estava sujeito a ouvir a voz de uma menina de 10 a 14 anos. E pior, era uma judia. Naamã teve que ouvir aquela menina. Deus estava mostrando para Naamã: olha, Naamã, desce um pouco, desce um pouquinho, escuta o que essa menina está falando. Talvez a esposa de Naamã convenceu Naamã. O que está aqui no versículo 4. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo, e eu trouxe a versão NVI, irmãos, porque ela nos dá uma ideia melhor do que está falando aqui. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta: estou te enviando o meu oficial Naamã, para que cures da lepra. Olha que interessante. Ele pega, né, toda aquele ouro, aquela prata, aquela carta do rei, e vai até Israel, achando, irmãos, que poderia, com tudo aquilo, com a fama que ele tinha na carta, você percebe que o rei faz questão de falar: estou enviando o meu oficial. Não é qualquer pessoa que eu estou mandando para você, ó rei de Israel. Estou mandando o meu oficial. Com todo aquele ouro, com toda aquela prata, com aquelas roupas finas. Naamã sai todo orgulhoso, dizendo: eu vou ter uma entrada triunfal em Israel. Eu vou bater lá no palácio. Com certeza eu serei curado lá. Mas, como eu disse, irmãos, Naamã, Deus tinha que tratar o coração de Naamã.
Quando eu iniciei essa mensagem dizendo assim, que nós somos pessoas orgulhosas, porque somos, irmãos. Todos aqui são. Em um momento, você é orgulhoso. Uns mais, outros menos. Mas somos, irmãos. Somos orgulhosos. Seu pastor é orgulhoso. Você é orgulhoso. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, e é um perigo, porque em Tiago 4,4 diz: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus estava se opondo a Naamã, irmãos. Deus estava ensinando a Naamã, através da lepra, que ele deveria pensar diferente, que ele deveria ser menos orgulhoso, mais humilde com as coisas. A Bíblia não dá detalhes da vida de Naamã, mas muito provavelmente Naamã era uma pessoa que se sentia o rei da cocada preta, né? Como diz o ditado aí fora. Senão Deus não permitiria isso na vida dele, para mudar o seu coração. Um outro texto, quando nós vamos para a Bíblia, a primeira bem-aventurança que Jesus menciona no monte, chamado Monte das Bem-aventuranças, a primeira delas, irmãos, Jesus fala: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Deus se agrada de pessoas humildes. Deus se agrada de pessoas que conseguem olhar para dentro de si e enxergar, irmãos, as suas misérias. Jesus, ele faz um outro comentário usando uma criança. Em Mateus 18:3 ele diz: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino de Deus. É sério isso, irmãos? Jesus está afirmando nesse texto que o orgulhoso e o soberbo não tem lugar no reino de Deus. Não tem lugar no reino de Deus. Jesus está falando isso. E Ele está falando: eu lhes asseguro, eu lhes dou a certeza disso, que se o coração de vocês não se converter, se o coração de vocês não for como um coração de uma criança, jamais, de modo algum, nunca entrarão no reino de Deus. É por isso, irmãos, que às vezes eu repito as coisas aqui. Quando eu vejo uma pessoa muito orgulhosa, muito cheio de si, muito que faz e acontece, se enquadra nesse texto, irmãos. Orgulhosa. Jesus afirma: se o nosso coração não for um coração igual de uma criança, não entraremos no reino dos céus. Não há lugar, irmãos. Não há lugar para o orgulhoso no reino de Deus. Sabe por quê? Quando Deus olha uma pessoa orgulhosa, sabe de quem Deus lembra? De quem que Deus lembra, irmãos? Quando Ele olha uma pessoa orgulhosa, Ele lembra do próprio Satanás, que por orgulho achou que deveria ser mais honrado que Deus. Achou que o seu trono devia estar acima do trono de Deus. E se orgulhou de tal maneira que foi expulso dos céus. Porque no céu, irmão, não tem lugar para o orgulhoso. Satanás é um exemplo disso. Foi expulso do céu porque foi orgulhoso. E eu não estou falando aqui, irmãos, eu estou falando, às vezes, mas então a salvação e o salvo e não salvo, se é salvo, não, irmãos, eu não quero entrar nesse mérito.
Eu quero entrar no mérito que se o seu coração não for como o coração de uma criança, se o seu coração não for humilde, muito provável você está se enganando. Porque Jesus afirma que no céu não tem pessoas orgulhosas. Então Naamã, irmãos, foi tratado, começou a ser tratado através daquela menina humilde, insignificante aos olhos humanos, a qual a Bíblia nem diz o nome dela. Mas ela entendia que lá em Samaria havia um homem lá, um homem de Deus, que poderia resolver aquele problema que Naamã tinha. Naamã então vai falar com o rei, pega cartas do rei, mas Deus ainda quer estar com Naamã. E olha que interessante, irmãos. Naamã buscar a Deus em lugar improvável. Tenta pensar como foi o pensamento de Naamã. Pô, se lá em Samaria eu vou receber uma cura, se tem um homem grande assim lá em Samaria, se tem um profeta na altura desse homem que essa menina falou, que pode me livrar dessa lepra, com certeza esse homem estaria onde? No palácio. O pensamento de Naamã foi esse, por isso que no versículo 7, diz assim: assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou o Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. O que aconteceu, irmãos? Naamã chegou lá, todo orgulhoso, com os presentes, com o ouro, com a prata, com a carta do rei, bateu lá no palácio e falou assim: olha, eu vim aqui porque eu quero ser curado da minha lepra. Eu vim aqui porque eu sei que aqui falaram para mim que tem uma pessoa que pode resolver os meus problemas aqui. Bateu lá no palácio. Quando o rei leu a carta, ele rasga as suas vestes como um sinal que o povo de Israel fazia isso, os reis, os sacerdotes, como um sinal de raiva e indignação. E ele então rasga as suas vestes e fala assim: olha, eu não posso ajudar você. Eu não posso te ajudar. E olha que interessante, irmãos. Quando Jesus nasceu, aonde que os reis magos foram bater lá? No palácio de Herodes. Um orgulhoso, irmãos, uma pessoa orgulhosa, como Naamã, ele ia bater lá no palácio, porque ele quer, sabe? Aí quando ele ouviu o rei dizer a ele que o rei não poderia ajudá-lo, e aonde morava Eliseu, irmãos? Aonde que Eliseu morava? Imagine para Naamã ter que ouvir do rei: olha, aqui no palácio ele não está. Porque quando Eliseu ficou sabendo, Eliseu manda uma notícia para o rei e fala assim: olha, rei, não precisa ficar indignado não precisa ficar com medo não, mande ele vir aqui. E as palavras de Eliseu foi qual? No versículo 8: quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Ele foi bater, irmãos, na porta errada.
foi lá bater na porta do palácio e não era lá. Deus queria tratar o coração de Naamã. Então Naamã teve que sair da casa do palácio e ir até a casa de Eliseu. Muito provavelmente Eliseu morava numa tenda, numa cabana. Eliseu, irmãos, teve que morar de favor na casa de uma viúva. Eliseu era um homem simples, uma pessoa improvável, uma pessoa que talvez nunca teria contato, Naamã nunca teria contato com Eliseu, por ser uma pessoa simples. E isso revela cada vez mais o caráter do nosso Deus. O nosso Deus é simples, irmãos. O nosso Deus é um Deus simples. Olha o que Isaías diz. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas também habito com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Esse é o nosso Deus, irmãos. Deus habita no alto e sublime trono, mas Ele também habita no coração do humilde, no coração que se orgulha diante dEle. Nós temos um grande exemplo, irmãos. Na última ceia, Jesus olha para os seus discípulos. Depois de ceiar, Ele se coloca de joelhos diante dos seus discípulos, tira as suas vestes, põe uma toalha, se cinge com uma toalha, põe uma toalha em seu ombro, pega uma bacia, enche de água, e um por um dos 12 discípulos, Jesus se curva diante deles e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Esse é o caráter do nosso Deus. E Ele lava um por um, e quando chega em Pedro, Pedro faz o que, irmãos? De maneira nenhuma o Senhor me lavará os pés. Porque Pedro sabia que Jesus estava tendo uma atitude, que era a atitude de um escravo. Jesus, como Filipenses 2 que nós lemos, não bastou somente se humilhar e se tornar como um de nós. E ainda como homem, Ele se humilhou ainda mais, que diante dos seus discípulos, Ele estava tendo uma atitude de um escravo. Por isso Pedro fica indignado e diz: Senhor, de maneira nenhuma me lavará os pés. E Jesus fala o que? Olha, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Mas o mais interessante é o que ele fala depois. Sendo eu Senhor, mestre. Sendo eu Senhor, por 2 vezes ele fala, sendo eu Senhor o mestre, eu vos lavei os pés. Então faça isso aos outros, de um para o outro, faça isso. Sabe o que Jesus estava pedindo aos seus discípulos? Seja humilde. Seja humilde. Seja humilde, irmãos. Seja humilde como o nosso Deus, como o nosso Senhor Jesus. Olhe para Jesus, irmãos. Olhe para Jesus. Leia o Novo Testamento e veja as atitudes de Jesus. Jesus, um dia, uma pessoa chegou até ele e disse: Mestre, aonde o Senhor for, eu te seguirei. A resposta de Jesus foi o quê? Olha, filho do homem, não tenho de reclinar a cabeça. Olha a humildade que Jesus tinha. Tem uma história de um pastor conta uma história que ele um dia dormiu e teve um sonho. E no sonho ele estava no céu, irmãos. E tinha lá um anjo mostrando para ele os aposentos dele no céu. Olha que interessante. O anjo levou e falou: vem aqui, pastor. Né? Ele era um pastor. Não sei se lá, com certeza não vou ser chamado de pastor. Mas ele disse: vem aqui. Eu vou apresentar
o lugar onde você vai ficar no céu. E ele levou ele em uma sala e disse: aqui, ó, aqui está o seu trono. Esse lugar está reservado para você, o seu trono está aqui. E o pastor olhando, contente, né, no sonho, falou: puxa, eu estou me vendo no céu. Mas ele de rabo de olhos, irmãos, ele olha para o trono do lado do dele. E para surpresa dele, o nome escrito no trono era o membro da igreja dele mais humilde que ele tinha. Um membro que não sabia ler, não sabia escrever, analfabeto. E quando ele acorda, em vez de ele ficar feliz, ele fica indignado. Em vez de ele ficar feliz, fala assim: puxa, será que um dia eu vou pisar no céu? Será que um dia eu vou estar no céu? Que alegria que vai ser se eu tiver um lugarzinho lá no céu. Mas o contrário, irmãos. Ele ficou indignado, porque ele olhou e falou assim: onde já se viu? Eu, um pastor, um homem de Deus, eu, uma pessoa que estudei teologia, ganhei almas para Jesus, preguei a palavra, como pode o meu trono estar do lado de um irmãozinho desse? Que nem ler e escrever sabe. Mas ele conteve a sua indignação, chegou na igreja, e não via a hora daquele irmãozinho chegar. E ele ali no culto, falando e iniciando o culto, e quando o irmãozinho entra pela porta, ele fala: hoje eu pego ele. Aí aquele irmãozinho chega e senta no mesmo banco. Acaba o culto, ele anuncia do culto: olha, não vai embora porque eu quero falar com você. E ele chama aquele irmãozinho e diz assim: explica para mim, o que você anda fazendo da sua vida? Aquele irmãozinho olhou e disse assim: olha, pastor, o senhor sabe que eu sou uma pessoa simples, não sei ler, não sei escrever, mas eu venho aqui, eu não perco um culto, eu não perco um ensino, porque eu não sei ler, mas eu gravo as coisas que eu escuto. Então, pastor, eu venho aqui, escuto o que o senhor fala, escuto os hinos que é cantado, e eu levo lá para a minha família, levo para as pessoas que trabalham comigo. Olha, pastor, eu oro todos os dias por essa igreja, oro todos os dias pela sua vida, pastor. Quanto tempo o senhor tem, sabe, as suas palavras? Eu levo as suas palavras e eu posso abençoar as pessoas, mesmo não podendo ler a palavra de Deus. E aquele pastor olhou para aquele irmãozinho e disse assim: olha, pois um dia eu vou ter o prazer de dividir com você na glória de Deus, de dividir o céu, dividir seja lá o que for, no reino de Deus. Mas o que eu quero levar você a pensar com isso, irmãos? Às vezes, nós temos uma ideia errada, irmãos. E muitas pessoas estão se decepcionando com isso. Porque tem uma ideia errada de si mesmo. Naamã tinha uma ideia errada de si mesmo. Naamã, pelas suas posses, por tudo aquilo que ele tinha, ele olhava para ele mesmo e tinha uma ideia diferente daquilo como Deus enxergava ele. Naamã teve que primeiramente ouvir a voz de uma pessoa improvável, que é daquela menina. E depois ele teve ir a um lugar improvável, porque não era no palácio que Naamã conseguia receber aquilo que ele queria. Não era com o seu ouro, com a sua prata. Muita gente acha, irmãos, muita gente acha que com dinheiro pode comprar as coisas. E não pode, irmãos. Naamã teve que aprender, teve que engolir o seu ouro, a sua prata, as suas vestes, teve que engolir, porque Deus não aceita essas coisas. Deus aceita um coração humilde e um coração contrito.
Deus não liga para aquilo que você coloca no Facebook, daquilo que você quer mostrar no Facebook, que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus não leva em consideração o que você coloca nas redes sociais. O que Deus leva em consideração, irmãos, é o seu coração. O que Deus olha não é aquilo que você quer mostrar para as pessoas. Deus olha aquilo que você é diante dEle. Deus não liga o que você faz na igreja. Deus liga para o que você faz na sua casa, quando ninguém está olhando. Naamã teve que aprender isso. Teve que descer do seu salto. Teve que ser corrigido por Deus. E a última lição que Naamã teve está lá no versículo 10 em diante. Se não bastasse, irmãos, e olha como Deus faz as coisas, irmãos. Naamã teve que enfrentar as águas sujas do Jordão. Naamã era um herói nacional. Naamã era um homem que na Síria era um homem respeitado. Quando ele chega até diante da casa de Eliseu, achando que com o seu ouro, com a sua prata, com a sua autoridade, com as suas posses, ele achou que ele receberia um tratamento diferente, porque ele tinha uma condição melhor. Mas quando ele chega diante da casa de Eliseu, no versículo 11, vamos ler o versículo 10, o versículo 9. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Imagina a cena, irmãos. Naamã chega com todo aquele exército poderoso, pomposo, com a sua armadura de guerra. Chega e para diante da casa de Eliseu. E no versículo 10, Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: olha, vai e lava-te lá 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Irmãos, imagine a cena. Imagine, né? Um homem. Irmãos, vamos entender aqui. Imagine o Silvio Santos, que é um homem poderoso e conhecido de todos. Imagine o Silvio Santos vai lá na minha casa, bate lá na porta da minha casa, né? Um pastor humilde, e fala assim: olha, eu vim aqui receber uma oração, ou sei lá, receber algo do pastor. Aí eu mando a Isabela ir lá. Ó, vai lá e fala para o Silvio Santos que ele tem que ir lá no Tietê e dar 7 mergulhos lá no Tietê. O Silvio Santos ia ficar bravo, irmãos? Eu estou contando essa história porque é bem parecida. Imagine, e você percebe a indignação de Naamã no versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: olha, Naamã, sabe um sinal assim? Fica bravo e, sabe, e faz assim com a mão e sai falando. E ele saiu dizendo: eu estava certo de que que sairia para me receber. Invocaria em pé, irmãos, não era nem de joelho, sentado não, em pé. Em pé ele invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Olha, irmãos, o pensamento de Naamã, e vê se a gente não é igual a Naamã. Se a gente não espera sempre o melhor. Naamã criou uma expectativa, irmãos, que Eliseu falou assim: puxa, já que ele não está no palácio, imagine quando eu chegar na casa daquele homem simples, do campo. Quando eu chegar na casa daquele homem simples, ele vai fazer uma festa,
Eu, contudo, eu acho que ele na vida dele, ele não viu tanto ouro e prata como eu tenho aqui, como eu trouxe aqui. Com certeza esse homem chegaria diante de mim, em pé, passaria a mão nas minhas feridas, invocaria ao Senhor. Mas quando ele chega lá, o que ele recebe? Olha, vai lá e lava e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Aí Naamã revelou o seu coração, irmãos. Se até então a Bíblia não tinha falado nada a respeito do coração de Naamã até aqui, mas aqui diante dessa situação, Naamã revelou aquilo que estava no seu coração. Ele se indignou, porque ele achou que o tratamento que ele recebeu não foi digno das posses e do dinheiro que ele tinha. E ele criou uma expectativa que muitas vezes nós criamos, irmãos, diante de Deus. Naamã estava aprendendo aqui a ser humilde. E muitas vezes Deus nos ensina a ser humildes, irmãos, através dessas coisas, através dessas ocasiões que Deus coloca nas nossas vidas, irmãos, que a gente chega a olhar e dizer assim: olha, quem nunca disse aqui, olha, eu não mereço passar pelo que eu estou passando, olha, eu não mereço isso, eu merecia algo melhor, olha, eu merecia um destaque, olha, eu merecia ser honrado, olha, eu merecia isso, merecia aquilo. E você cria uma expectativa, irmãos, e quando você não tem você não recebe aquilo que você imaginou, aquilo que você idealizou na sua mente, você se frustra. E tem muitas pessoas frustradas com Deus, muitas pessoas chateadas com Deus, chateadas com a igreja, porque criaram expectativa e não receberam aquilo que eles acharam que deveria receber. E olha que interessante, irmãos, quando Naamã fala, no versículo 12, Naamã fala assim: não são os rios Abana e Fartar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Sabe por que Naamã falou isso? Você sabe o nome desses rios, o que esses rios tinham por trás desses nomes que ele levava? O rio Abana e o rio Farpar. Por trás desses nomes, irmãos, um desses rios, desses nomes, significa rio de ouro. E o outro era conhecido como o rio caudaloso, que quer dizer poderoso. Quando Naamã fala, não são os rios Abana e Farfá maiores e melhores do que os rios de Israel, ele está dizendo assim: olha, o que eu merecia realmente era um rio de ouro e um rio poderoso, que ia se adequar com a autoridade que eu sou, que ia se adequar com a posição que eu tenho. E Deus mostra para ele, mostra para nós, irmãos, que nem sempre, o nosso rio será um rio de ouro e um rio poderoso. Muitas vezes, Deus vai fazer com a gente como Ele fez com Naamã, para ensinar Naamã a ter um coração humilde. Quando Naamã já estava desistindo dessas coisas, Naamã então ouve uma voz, no versículo 13. No final do versículo 12, olha como Naamã sai. Furioso. E foi embora furioso.
no versículo 13, irmãos, Naamã teve que dar mais um passo de humildade. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Naamã, irmãos, ficaria muito menos bravo se o profeta olhasse para ele e dissesse assim: olha, eu quero o dobro de ouro e de prata que você trouxe. Eu quero o dobro. Só faça essa oração que você quer, se você me der o dobro dessas coisas. Seria muito mais fácil para Naamã duplicar aquilo que ele tinha levado. Porque é mais fácil, irmãos. Né? É mais fácil, porque ia aumentar o meu orgulho, ia aumentar as minhas, né? Ia aumentar a minha autoridade, porque eu ia mostrar que eu tinha muito mais do que eu trouxe. Então era muito mais fácil Naamã duplicar aquilo que ele tinha levado ao rei. Mas não era isso que Deus queria, irmãos. Deus não queria o bolso de Naamã. Deus não queria o ouro de Naamã. Deus queria o coração de Naamã. Deus queria tratar o coração dele. Por isso que ele está passando por isso. Por isso que o servo dele faz ele enxergar isso. Se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Olha, irmãos, que interessante. Aí Naamã entendeu. Por que Naamã entendeu? Porque para entrar no rio, irmãos, Naamã teve que tirar a sua roupa. Todos ali, os seus servos que estavam ali, os seus soldados que estavam ali, iam ver as suas feridas, iam ver as suas vergonhas, iam ver que diante deles estava um homem comum, que sofria coisas comuns, como todos os homens. E ele teve que descer ao rio Jordão. No versículo 14 fala: então Naamã, assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificada, sua pele tornou-se como a de uma criança. Mas imagine a cena, irmãos. Naamã subindo ao rio e pulava 1, 2, 3, 4. Quando chegou no 5, você acha que já não tinha alguém comentando? Rapaz, posso usar aqui um português, irmãos? Falou: rapaz, Naamã está fazendo papel de bobo. Eu acho que não vai dar certo, não. E ele, pela 6ª vez, ele sobe e pula. Olha como Naamã está aprendendo a ser humilde, irmãos. Na 7ª vez, talvez, como eu disse, já estavam cutucando: olha, isso não vai dar certo. Na 7ª vez, Naamã pula no rio. E o texto fala que a sua pele ficou com a pele de uma criança. Imagine se ele deixa o orgulho dele falar mais alto, falar: não vou pular. Ou no 3º mergulho, ele falou: eu vou acabar com essa palhaçada. Eu vou acabar com essa palhaçada, eu não vou ficar pulando aqui não. Eu vou acabar com isso. Não, irmãos. Ele continuou pulando. Continuou lá pulando. E quando ele fica curado, olha como Deus transforma o coração dele, irmãos. Olha que história linda para nós aprendermos. No versículo 15, diz que então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Naamã precisava voltar lá, irmãos? Naamã precisava voltar lá? Não precisava. Naamã já tinha conseguido aquilo que ele queria. Naamã já estava curado. Ele poderia falar: eu já passei vergonha demais nesse lugar.
Já passei muita vergonha aqui. Eu vou pegar minhas coisas, pegar a minha armadura, colocar minha roupa e vou embora para minha casa. Já passei vergonha demais. Mas não, irmãos. Ele pegou a sua comitiva e foi até a casa de Eliseu, a casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Ele chegou lá e agora ele reconhece o Deus de Israel. Olha, eu sei que há Deus aqui em Israel. E o mais incrível, irmãos, por favor, olha como ele termina o versículo: por favor, aceite um presente de quem? Como está na sua Bíblia? Teu servo. Olha como o coração de Naamã estava transformado, irmãos. Agora ele já olha para aquele homem simples, que há um tempo atrás queria que fosse de pé, colocasse as mãos, invocasse o nome do Senhor. Agora ele vai até o homem de Deus, com o coração transformado por Deus, e se coloca diante dele e diz assim: olha, aceite um presente desse humilde servo. Eu aprendi, como se Naamã estivesse falando para Eliseu: eu aprendi a ser humilde, eu aprendi olhando para as coisas que aconteceram comigo, eu aprendi que eu devo ser humilde diante de Deus, humilde diante das pessoas. É como se Naamã tivesse falado: eu aprendi a lição, Deus, eu aprendi a lição. Não tem como, irmãos, não tem como não olhar, e se você digitar na internet, faz esse exercício, digita no Google a pessoa mais humilde que já existiu, ou digita no Google um exemplo de humildade, vai aparecer quem lá? Cristo. Cristo é o nosso maior exemplo de humildade, irmãos. Quando você olha para a cruz, você vê o quão humilde Jesus era. Quando você olha para a cruz, você vê o quão Jesus sofreu por nós, o quão Ele se humilhou naquela cruz. Imagine como é para Jesus olhar para um coração de um crente soberbo e orgulhoso. Como é o nosso Senhor Jesus passando por tudo que Ele passou. Ele olha para um simples, um homem simples, uma mulher simples, pessoas simples e miseráveis pecadoras, como somos nós, irmãos. Quando nós olhamos para a história de Naamã e olhamos para Jesus, quão miserável nós somos, se nós que queremos ser orgulhosos diante de Deus, queremos receber honra de homens, queremos ser orgulhosos, receber tapinha nas costas, receber um parabéns, receber isso, receber aquilo. A nossa Bíblia diz, irmãos, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Nós temos que olhar para Jesus, olhar para a palavra de Deus e ser humildes diante deles. Deixa Deus transformar seu coração. Desce. E olha que interessante, sabe o que significa a palavra Jordão? Você sabe o que quer dizer a palavra Jordão? Quem sabe? O irmão Jorge deve saber, não sabe, irmão Jorge? Sabe o que significa a palavra Jordão? Aquele que desce. Aquele que desce. Desce, irmãos. Desce. 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 Eu aprendo todos os dias com Deus, irmãos. Eu tenho que ser humilde. Não posso ser orgulhoso. Não posso achar porque eu sou pastor, eu sou melhor que você. Não posso achar isso, irmãos. O meu coração tem que ser igual ao coração de Naamã aqui no final da história. Me colocar como servo, como na palavra que nós lemos aqui, em Filipenses capítulo 2. Cada um considere o outro superior a si mesmo.
E ele fala: olhe para Jesus. Olhe o exemplo de Jesus. Você quer um exemplo de humildade? Olha para Jesus. E quando você olhar para Jesus, irmãos, você vai entender o que é humildade. Jesus tinha todos os motivos para se orgulhar, né? Ele era o Filho de Deus, o próprio Deus ali. Mas ele preferiu ser humilde e se colocar como servo. Se coloque como servo, irmãos. Seja servo. Seja servo. Considere os outros superior a você mesmo. Considere. Olhe para Jesus. Para a gente encerrar, irmãos, antes do grupo de louvor vir cantar aqui, eu pedi para os irmãos ensaiarem, né, uma música. E preste atenção na letra dessa música, irmãos. Faça dessa música uma oração. Faça dessa música. Cante, talvez você conheça essa música. Cante com o seu coração.